Travelers! Novembrão aí! Clima e trânsito natalinos, amigo secreto da firma, plano de negócios de 2024 pronto, eu espero. Metas de 2023 batidas. Por aqui, só se forem as metas de súplica e autocomiseração. Tá brilhantando tudo isso, decorações de Papai Noel vestindo roupa de frio, aquela coisa de gola, touca, neste calor senegalês que tende, minha gente, a piorar. Você vê que eu tô pura positividade hoje, né, Silvia Noara? Minha Nossa Senhora, ainda bem que essa criatura vai sair de férias. E tá aquela pessoa que você entra no elevador, ela vai reclamar do tempo, não importa se tá sol, tá frio, chuva ou neve, não interessa. Mas olha, Adriele saindo de férias e segunda temporada do Vale se aproximando do fim, porque esse episódio traz o nosso último convidado, porém não é o último episódio. Eu só vou deixar aí o mistério no ar. O importante é que hoje a gente tem um convidado super especial. Drelly Marquezine falou do calor senegalês, que já fazendo uma referência aí ao nosso convidado, porque ó, ele é formado em engenharia florestal pela Universidade do Estado do Amapá. Ele tem mestrado em ciências florestais pela Universidade Federal do Espírito Santo e ele está fazendo o doutorado dele em biodiversidade tropical na Universidade Federal do Amapá. Então veja que há uma carreira acadêmica extensa aí. E foi a partir da carreira da pesquisa, né, da pesquisa acadêmica, que, ao lado do Edgley Rodrigues, ele criou a Inova Manejo, que ele vai contar, mas é uma startup que traz tecnologia para o uso sustentável dos recursos, nada mais, nada menos do que da floresta amazônica. Anderson Firmino, é muito legal ter você aqui, seja muito bem-vindo ao Vale do Suplício. Ô meninas, boa tarde, espero que estejam todos bem. Agradecer pelo convite, legal a gente trazer aqui um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da Inova Manejo. Só para complementar aí, tá? Nós somos 4 sócios, tá? Além do Edgley, a gente está com a Daniele Rodrigues e o Bruno Costa do Rosário, a Bruno Costa. E além disso, a gente conta com uma pessoa que nos dá total apoio, que hoje, inclusive, é meu orientador de doutorado, um pesquisador da Embrapa, que é o professor Marcelino Guedes. É isso formado, a nossa startup Nova Manejo, aqui do estado do Amapá. Só para falar que aqui no Amapá, não sei se vocês conhecem, mas é um calor intenso, né? Só calor, tá, meninas? Mesmo quando há chuvas aqui, chove, logo após retorna o calor. Então, só para... Aqui nós temos que ter ar-condicionado, central de ar. Não é coisa de luxo que a gente diz, é coisa para você se manter, né? Um clima agradável. Eu não estive aí, mas eu já estive na floresta amazônica. E é um negócio absurdo, né, Anderson? Assim, você tá parado e você está suando, escorrendo água por todo o seu corpo sem você fazer um esforço com um dedo, entendeu? É um negócio, não é? Isso mesmo. Mas obrigada pela correção aí das outras pessoas que estão envolvidas também na Inova Manejo, viu? Ó, vamos começar nosso papo, mas só para eu entender. Deu vontade de voltar correndo para academia e depois de você entrar para o universo das startups? Deu vontade. Deu vontade, às vezes, de voltar um pouquinho, mas depois a gente repensa, né, qual o objetivo que a gente criou a startup, a gente vê que é um novo desafio na nossa vida. Eu acabei assistindo o do Arthur Rossi, né? Interessante episódio. Até vocês comentaram, não assistam para ver, mas eu fui assistir para ver como funciona. E a minha vida é parecida com a dele um pouco, né? Achei legal. Sou aluno de doutorado, temos a startup, tenho filha de 4 anos. Então você tem aí um arcabouço aí, né, para a gente ir trabalhando. No início deu vontade, né? Logo depois, porque abrir startup é totalmente diferente. Você tem uma parte principalmente administrativa que eu não estava tão acostumada. No projeto, no doutorado, na carreira acadêmica a gente tem, claro, mas menor, né? Menor. E aqui você tem que lidar, fechar negócio, né? Fechar planejamento, tratar com seus
com os seus consumidores, com nossos, para quem a gente oferece serviço, em busca da prefeitura, nota fiscal. Então, é um processo bem diferente que nós não estávamos acostumados. A carreira acadêmica é bem diferente. Mas o desafio é grande e hoje eu acredito que nós estamos conseguindo avançar com a Inova Manejo. Então, sempre bate, né, aquela indecisão, as dúvidas. Acho que isso é normal e até encorajador, mas eu acho que a gente tem persistência, né? A gente tem persistência, a gente chegou aqui até esse ponto e eu acho que hoje não bate mais a vontade de fechar a Inova Manejo, né? Não bate mais de voltar para a academia. A ideia é justamente aliar o P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, com o processo de inovação e startup. Que é o melhor dos mundos, né, Anderson? Tirar esse conhecimento quebrar essa barreira, né? Tirar o conhecimento, levar o conhecimento produzido dentro da academia para fora, né? Para que ele seja útil para a sociedade, senão ele não serve para muita coisa, né? Você fica ali restrito ao mundo do acadêmico, enfim, né? Da teoria e tal, né? E até queria já te aproveitar para entender, porque a gente falou do que a Inova Manejo, ela ajuda esse melhor aproveitamento dos recursos da Amazônia, que é uma ideia bonita, mas o que é na prática que a startup faz? Explica para gente, para todo mundo entender. A startup nasceu de um propósito que a gente viu, de um problema que a gente vê, principalmente aqui no estado do Amapá, relacionado à assistência técnica rural, né? De forma geral, os órgãos, né, os órgãos que deveriam levar essa assistência, eles acabam não chegando, por diversos motivos. E a gente viu uma busca crescente. Nós somos da academia, o meu orientador, essas pessoas buscavam ele, né, para entrar nesse mundo do negócio, né? Não, eu pago um valor, né? Eu quero que vocês façam um plano de manejo, eu quero que vocês façam um plano de manejo de açaí, um inventário, mas a gente não podia fazer porque aqui é diferente a pesquisa, né? Você tem que entrar com um projeto, você não pode vincular o recurso financeiro. Então, nós sentimos essa necessidade. Então, nós sentamos, conversamos. Nós já temos uma relação muito próxima, eu, meu orientador, meus outros sócios, né? Então, nós temos essa relação, então nós decidimos montar essa startup justamente para trabalhar esse processo. A gente acredita que o desenvolvimento da Amazônia, ele sempre foi um processo muito explorador, né? Algumas pessoas ficam ricas, né? Quem mora realmente na Amazônia não vê esse recurso, né? Vê aquele mínimo recurso entrar, gastar e os outros ficando ricos. Então, a ideia da Inova Manejo é trabalhar esse processo, essa repartição dos benefícios, né? Esse processo com os moradores aqui da Amazônia, levar não um serviço, quem sabe, mais em conta, né? Entender o que esse produtor, né? O que esse produtor florestal ele precisa realmente. E estar junto com eles. A ideia é pegar o serviço e deixar só quando estiver gerando renda. Porque a gente acredita que tem muito isso, que grandes empresas vêm aqui para o Amapá, traz o seu produto, traz o seu serviço, né? Faz o serviço, vai embora, não conhece a realidade local. Só para voltar um pouquinho na minha história, né? Eu sou filho de ribeirinho, né? Meu pai é morador aqui de Ribeirinho, então a gente conhece um pouco dessa realidade, como funciona. Aqui só chega de barco no Amapá. Então é um processo diferente, né? Escoar produto daqui é diferente. Levar serviço aqui é diferente. Trabalhar na região amazônica é diferente. Então eu acho que nós precisamos aliar tudo isso, esse processo da academia, essa prática, esse processo aí a gente fala agora um desenvolvimento, né, justo, né, um manejo florestal adequado. Ainda tem outro problema que a gente quer atacar um pouco. Muita gente fala que faz manejo florestal, né? Muita gente fala que faz manejo, mas na realidade quase ninguém pratica o manejo mesmo, né? Até queria te perguntar isso, que você está falando manejo, e eu só fico me perguntando, o que é manejo? Acho que muitas pessoas também não sabem o que é. Então, se você puder dar esse contexto e aí continuar a sua fala, acho que vai ficar mais claro para os Valers aqui. De forma geral, manejar é você usar os recursos da floresta de forma sustentável, né? É você ir lá, retirar ali, o que você vai retirar? A madeira, o produto madeireiro, o produto não madeireiro, castanha, açaí, de forma sustentável. O que seria essa forma sustentável, né? É você
aí entra a parte de estudo, né? Você ir lá, você fazer um inventário florestal, você saber o que tem naquela floresta, você saber o que você pode retirar, o quanto que você pode retirar, porque tem tudo isso, você não pode tirar tudo, né? Vai precisar ali todo esse processo. Então, o manejo ele é isso, é você utilizar de forma sustentável, né? Então, a gente sempre fala, muita gente, até o conceito, a gente, vou fazer um manejo sustentável. Não, manejo é manejo. Se é manejo, ele já é sustentável. Então, é isso, então é você fazer toda essa prática. E muita gente vem, derruba a floresta, às vezes fala que faz o manejo, mas não faz o estudo, não tem que ter um inventário, né? O início é o inventário, eu vou saber o que você tem na sua área. Quantas espécies eu tenho, quantas árvores eu tenho. São números que a gente faz, a gente vai a campo e faz tudo isso, né? Então, o plano de manejo, ele é um documento. Ele se transforma num documento, né? Vamos usar um exemplo de uma empresa, né? Uma empresa, ela se traduz num documento, né? Você vai ali fazer suas metas futuras, né? Tudo isso. O manejo é isso. Você faz um diagnóstico da floresta, o que você tem, quantas árvores você tem, quais as espécies eu tenho. Eu tenho andiroba, eu tenho virola, eu tenho castanheira. Quais são o produto madeireiro e não madeireiro? Aquela minha área eu posso usar como para visita turismo? Então, é todo esse processo. E daí você vai a campo, coleta os dados, você vem para casa, né, para a empresa, você transforma esses dados ali, esses números ali faz todos os cálculos da estrutura de uma floresta, transforma em textos ali dizendo o que funciona. E aí você vai planejar o uso dessa floresta. Basicamente, sim. Onde entra a aplicação de solução de tecnologia? Então, o que a gente faz nesse processo? A gente procura adequar, maximizar, utilizar algumas tecnologias, por exemplo, o uso de drone, né? Para facilitar o serviço, adiantar o serviço. Para capturar dado também. Para capturar dados. A gente procura utilizar o GPS, mas o GPS com formas mais rápidas que você pode utilizar o manejo. O que acontece? Fazer um manejo florestal na Amazônia, ele é custoso, ele é caro também, né? Ele é demorado. Porque você ir lá coletar os dados, você já vem na Amazônia, dentro da floresta, tem todo esse processo. Você chegar lá, dependendo da região, como que chega. Então, também ele se torna custoso. Então, também a gente tenta diminuir utilizando tecnologia para diminuir esse custo, diminuir o tempo também e trazer retorno para esse produtor, que é o principal, né? E o uso da floresta de forma sustentável também, que eu diria que seria o principal, né? Eu acho que tem muito isso nisso que você está falando, né? Conectar o uso sustentável da floresta com as comunidades que fazem parte, né, da realidade da floresta. E era até uma pergunta que eu ia te fazer, você me adiantou. Então, você é do Macapá, né? Seu pai, você mencionou, ele nasceu aí, você teve uma infância e se formou dentro de uma comunidade ribeirinha, pelo que eu estou entendendo. Se não for isso, você me corrige, por favor. E pra gente que tá só na cidade, né, a floresta, para mim, ela é uma ideia, né? Ela é uma ideia. Ai, floresta, Amazônia, grandes árvores, né? Nossa, que maravilhoso. Quero conhecer. Não conheço ainda e quero conhecer. Mas para você é uma realidade, né? O quintal da sua casa. E aí eu queria entender dessa sua história com a floresta, né? Essas primeiras lembranças de você pequeno e como é que foi essa construção de, não, eu vou querer fazer, estudar engenharia ambiental, engenharia florestal, eu vou querer trabalhar com isso de uma forma estruturada. Conta pra gente. Eu nasci em Macapá, mas meu pai é do interior, né? Do Pará, ali mesmo, mora ribeirinho, mora ali na beira de um rio, aquelas casas de madeira e tudo. Aí eu morei até 8 anos lá com eles, depois vim para a cidade, para Macapá, para estudar. Lá, inclusive, é Pará onde eles moram, né? Macapá tá aqui, tem o rio Amazonas, do outro lado é Pará, né? E aí confunde muito esse negócio. O pessoal do meu pai aqui, as ilhas que a gente fala, eles fazem muito negócio com Macapá, que é mais próximo do que com Pará, né? Então, esse comércio que está próximo. E aí eu vim para Macapá, então eu vim estudar, vim morar com a família, né, com a minha tia. Então meu pai ficou lá, ainda reside hoje lá, né, meu pai e minha mãe. Então eu tenho esse contato. Até o 3º ano, todas as férias eu ia, né, para lá, para as férias, feriados, a gente vai para o interior. Agora eu vou um pouco menos por causa dessa vida corrida que a gente tem.
Mas eu acho que a ideia sempre é essa, eu usar esse conhecimento, né, essa habilidade que a gente tem. Eu sempre tive esse pensamento, né, de fazer isso e ajudar essas pessoas a utilizar a floresta de forma racional, de forma sustentável. E apareceu, né, o vestibular da UEAP. Na verdade, aqui eu poderia fazer, tentei fazer direito e florestal, né? Poderia fazer estadual. Olha! E aí no direito eu não passei e na florestal eu acabei passando. Então eu finalizei o curso, né? E hoje a gente vem trabalhando. Não me arrependo, hoje a gente vem trabalhando, né? A gente vem dentro da floresta. Eu gosto de ir, inclusive, quando a gente está muito na cidade, a gente comenta o seguinte, pô, tem que ter uma viagem, né? Ou sei lá, um dia, 2 dias, que ajuda também. É trabalho, é trabalhoso, mas a gente vai lá, conhece a realidade lá. Então a ideia é muito isso, acho que foi aliar todo esse processo, esse conhecimento que a gente tem. Inclusive o meu amigo do sócio, o Ed, também é filho de ribeirinho. Então a gente tem muito esse contexto aí, né? Da gente conhecer aqui a realidade local para a gente dar apoio, né? Se torna um pouco mais fácil, né? Você sabe, a gente vai precisar pegar barco, comprar. A gente tem alguns projetos aqui que pegar barco, combustível, a gente tem um pouquinho mais de facilidade nesses arranjos aí. Eu acho que esse é o ponto positivo também da gente, dessa nossa realidade. Isso que é muito legal, inclusive eu queria aprofundar um pouco mais essa questão, porque a Inova Manejo é uma startup de bioeconomia, né? E você e o seu outro sócio, né, o Ed, como você chamou, já vou me sentir íntima dele e vou chamar de Ed também. Vocês têm essa origem de famílias ribeirinhas, então vocês conhecem muito da cultura local, né? Dessa estrutura local e desses conhecimentos tradicionais que fazem parte do conceito de bioeconomia, né? Segundo a própria Embrapa, né? A Embrapa traz esse conceito de que é uma economia sustentável, focada no uso de recursos da biodiversidade, considerando conhecimentos tradicionais e aliada aos avanços tecnológicos, enfim, aí por aí vai. Mas só fazendo essa grande introdução, é, quando você vai para uma faculdade, né, você aprende os métodos, a estrutura, faculdade de engenharia ainda, extremamente processual, todas essas coisas. Mas na Inova Manejo, além desse conhecimento que você falou do escoamento, né, de produto e tudo, o que você traz de conhecimento das comunidades originárias mesmo, sabe? Mesmo que seja essa coisa mais do sutil, dos valores da empresa, mas o que você une desse conhecimento, dessa tecnologia social a esse conhecimento mais processual da sua formação? Hoje eu diria que a gente já até mudou um pouquinho aqui a nossa missão, né? Que a gente colocava fortalecimento da bioeconomia, a gente começou assim. Hoje a gente adicionou fortalecimento da sociobioeconomia, né? Que é justamente essa inclusão das pessoas, né? Hoje você não pode mais trabalhar, fazer um plano de manejo, né? Não colocando as pessoas que estão lá, né? Eu acho que a gente traz muito isso aliado, a gente consegue ver as pessoas que tem lá, porque tem muito disso, eu não conheço, a gente vê muito isso. A Amazônia não tem ninguém, ou é desabitada. A Amazônia é só índio, né? Não, a Amazônia é habitada. Tem locais, claro, que são mais distantes, você tem menos moradores, densidade populacional, né? Mas a gente tem, meu pai, inclusive, é um morador da região, né? Então, meu pai é isso. Então, a gente tem esse conhecimento mais próprio de lá um pouco. Então, a Amazônia tem pessoas, né? A Amazônia tem pessoas morando. Inclusive, quando o pessoal cria, né? Aí as resex, todo esse processo, às vezes criam lá esses determinados, né? E não, parece que não esquece de ver que lá tem pessoas. Como que essas pessoas moram lá? Como que vão ficar? Então a gente tem que ter esse olhar. E hoje a gente já usa muito esse termo sociobioeconomia, justamente trabalhar com as pessoas também. Eu acho que responde já a sua pergunta, mas só para complementar, acho que é isso. A gente tem esse conhecimento, até no mato é diferente. Eu vou usar de novo do Ed. O Ed é muito experiente em campo e mato, então a gente confia muito nele em ir para a floresta. É diferente você ir com uma pessoa que não é da cidade, não conhece lá. Ele conhece os caminhos, porque tem todo esse processo. Você andar na floresta, os animais, né? As espécies, você reconhecer, tem os animais que são perigosos, cobras. Então a gente já tem esse olhar mais diferente, né? Atravessar um rio, um igarapé. Eu acho que a gente traz muito isso, aliado a essa experiência mesmo da gente conhecer o mato, conhecer a floresta, né?
trabalhar, então a gente já consegue se adaptar melhor a esse processo. E isso, e aliar esse processo, a tecnologia, esse conhecimento nos serviços da Inova Manejo. Então não daria para uma startup, de engenharia florestal, de um outro estado que não tem contato com a floresta como vocês têm, né? Com a vida selvagem como vocês têm, não seria a mesma coisa, não daria para ter a mesma expertise, né? E não, eu acho que é um Amapá ali aberto para todas as empresas, mas a gente prioriza empresas daqui ou então empresas que venham também, mas esteja esse olhar também para as pessoas, né? Para essa parte, para essa sociobioeconomia. Eu acho que tem lugar para todo mundo. É igual aquela minha pergunta, a gente tem umas empresas concorrentes. Qual é a Anderson, você acha que ela é concorrente de você? Não, a empresa A não é minha concorrente. Eu acho que tem trabalho para todo mundo. Mas a gente busca que essas empresas que venham e aqui da Amapá tenham esse olhar, né? Essa visão integrada, essa visão aí de repartição dos benefícios. Eu acredito nisso e a Inova Manejo nasceu com esse ideal, né? Esse trabalho um pouco também, né? Ver esse olhar, esse manejo aqui no estado do Amapá. E depois se expandir aí para a Amazônia, né? Ô Anderson, a gente até usou bastante do tempo só para entender o que a Inova Manejo faz, né? Porque a gente fala de, enfim, sustentabilidade, parece ser uma coisa intuitiva, mas é super complexo, né? Porque você falou já de alguns fatores, falou, tem todo o conhecimento técnico para se fazer isso, conhecimento local, você falou do envolvimento das pessoas, e eu fico pensando também que há outros fatores bastante complexos aí envolvidos no que você faz, que é, primeiro, regulação, né, dos marcos regulatórios, é uma questão política fortíssima, às vezes é uma questão de polícia, enfim, é uma coisa bastante complexa, né? Esses fatores todos que eu comentei, isso faz sentido? Isso são questões que permeiam aí o trabalho de vocês também, assim, imagino. Sim, a gente tem hoje, a gente comenta que a área florestal hoje, ela tem todo esse processo, a começar da regularização fundiária, né? Acho que começa daí, não só de hoje, né? Passado ali aquelas brigas por terras, né? Então a gente tem todo esse processo aí que é antigo, né? Aqui em todo o processo na Amazônia, aqui no Amapá tem muito essa briga, essa regularização fundiária, é um dos grandes problemas, né? Aqui do estado. Esse processo, você vai fazer o manejo, você precisa fazer o licenciamento ambiental, a pessoa tem que ter o título da terra, igual como você tem o título da sua casa lá, né? Então, isso não está ainda normatizado, né? Não está 100% aqui no estado. Então, isso é um marco regulatório que a gente precisa resolver. Então, essas questões fundiárias, questões de licenciamento, a gente precisa avançar muito. Até para nos ajudar no nosso serviço, porque a gente ainda tem muito esses embates, né? Aqui na Amapá, às vezes já chegou o produtor que quer fazer o serviço, quer fazer o manejo, mas ele não tem o título da terra, então a gente não consegue tirar o licenciamento ambiental. Então isso esbarra no nosso serviço. Então não adianta a gente fazer todo o manejo se não tem um licenciamento ambiental, um exemplo. Então tem todo esse processo sim de marco regulatório aí, parte do regularização fundiária, o processo de licenciamento ambiental também que a gente precisa avançar, né? Ter esses avanços que nos impedem ainda, mas que a gente continua trabalhando, avançando, que vamos melhorar esse processo de uso da floresta. E a gente vem aí de uns anos, e esse ano também de períodos bastante complicados nesse sentido, né, Anderson? A Adri até colocou um dado aqui no roteiro, da UFMJ, né? Que é falando só de garimpo ilegal, né? A expansão do garimpo ilegal, ele foi responsável pelo desmatamento de 76 quilômetros quadrados de floresta, da floresta amazônica, nos primeiros 8 meses de 2023. Não sei se você tem dados parecidos com isso, mas acho que tem, enfim, né? Esse ano a gente viu alguns dados nesse sentido aí, né? E, inclusive, esse dado, ele é mais do que todo o ano de 2022. E tem um ponto, assim, que acho que várias pesquisas trazem hoje que falam desses pontos de não retorno, né? Então, tem uma previsão que a gente viu também que o bioma amazônico ele vai atingir esse ponto de não retorno em 2029,
que é amanhã, né, gente? Vamos lá, 29 é amanhã. Exatamente. E esse ponto de não retorno, vai me corrigindo, tá, Anderson? Porque você que manja muito mais disso, mas esse ponto de retorno na na Amazônia seria basicamente entrar em processo de desertificação, né? E eu só vou fazer mais um adendo aí, é que eu assisto muito os documentários do David Attenborough, que é um cara famoso, enfim, de documentário, ele mapeia a vida selvagem há muitos anos, e vários documentários deles também falam disso, do ponto de não retorno, só que ele traz dados, eu não vou lembrar os dados, mas eu lembro de alguns dados que ele trouxe que são mais agressivos, no sentido assim, de não adianta ser mais sustentável, tem que reduzir consumo. Reduzir consumo, senão não tem como não atingir esse ponto de não retorno, sim, metas mais agressivas, sabe? Não adianta reciclar, por exemplo. Tem que reduzir consumo, senão não vai dar. Aí eu fiz essa fala aí grande, mas só para fazer sentido, a pergunta, porque você fala do uso consciente dos recursos, mas tem tempo da gente falar de uso consciente de recursos, assim, ou mesmo o uso consciente de recursos, ele não faz já transbordar essa incapacidade mesmo da floresta de ser explorada, sabe? De ser fonte de recurso. Que ponto que a gente está disso? Como que você vê? Não, a gente vê hoje, principalmente aí um dado que a gente acabou falando no início, a Adriele acabou tocando, que é justamente o aumento da temperatura. Acho que vamos falar do aumento da temperatura que todo mundo sente, né? Todo mundo sente aí na pele o El Niño aí esse ano. Então, só fechar nisso, você vê que há um processo, sim, elevação da temperatura, né? Aqui a gente tem, o camarão nosso, um exemplo nosso, né? O nosso camarão, ele meio que desapareceu, um camarão regional aqui. Alguns dados, nada científico ainda, acredito que pode ter sido pelo aumento da temperatura também. Então, você aumentar a temperatura 1 grau, 2 graus, né? A água ali, era a superfície apenas que esquentava, mas agora já foi mais ali um pouco, né? Um metro ali. Então, essas espécies que ficam mais ali a nível, elas já sofrem, né? Esse processo. Então, esse é só um exemplo que a gente vê. E falando assim, eu entendo o seu contexto, eu também fico muito pensativo em tudo isso que você falou, compreendo, eu também vejo esse ponto aí, tem muita gente que diz que já não tem esse processo, já é quase irreversível já esse processo, mas assim, eu ainda acredito que dá para a gente fazer ainda. Tem que acelerar? Tem. A gente tem que acelerar, a gente tem que tentar coibir o desmatamento aí. A gente passou alguns anos aí atrás aí com um processo muito, vou dizer assim, bagunçado, né? Nessa questão de legislação, vamos passar a boiada aí que não foi legal, né? Você vê que não pode ser assim. Você vê que não pode ser assim. E eu acredito que a gente ainda pode fazer. Tem que ser de forma acelerada e trazer para o nosso trabalho, para o manejo florestal, né? A gente vê, só dar um exemplo, a gente tem muito esse conceito, e ontem foi um exemplo muito engraçado, eu acho que eu vou contar um minutinho aqui. Eu conversei com uma pessoa que foi fazer uma gravação aqui numa empresa, uma empresa de manejo florestal contratou ele para fazer os vídeos, né? Isso que a gente está fazendo aqui. E chegou lá e falou: nossa, Anderson, o manejo deles lá é muito bom. Eles derrubaram uma árvore lá, eu fui lá e quando eu cheguei lá não tinha nada aberto. Porque qual era a ideia dele, do manejo? É que quando você vai lá e derruba tudo, então você vai ver tudo aberto. Não, quando você faz o manejo, você tira uma árvore ali, né? Você tira uma espécie. Logo depois a floresta ela vai se recuperar. Então a gente acredita que o manejo florestal ele pode ser um incentivo também até para coibir esse processo aí de desmatamento, esse uso ilegal da madeira. Claro que aí a gente volta nesses marcos regulatórios. A gente tem que também trabalhar um pouquinho nessa legislação, que às vezes atrapalha um pouco, né? Atrapalha o processo. Né? A gente sempre fala que os bons eles acabam pagando pelos ruins, e não tem que ser assim. A gente que trabalha honestamente, faz o serviço direito, a gente tem que ser também avaliado nesse nível. Processos não podem demorar tanto também. Então a gente vê que o manejo ele pode ser usado dessa forma. E eu acredito que a gente tem como retornar esse processo. Tem que ser mais rápido? Tem. E isso tem que vir desde lá a política, né? Desde a esfera maior lá
até que a gente, nosso próprio forma de uso, né, dos nossos produtos, né? Diminuir nossos plásticos aqui, diminuir essa forma aí de consumo, isso já ajuda bastante. Eu sempre fui muito tinha muito uma teoria que, até hoje eu falo, né, eu queria ajudar muita gente, mas às vezes eu não conseguia ajudar as pessoas do meu lado, eu achava que não estava ajudando. Depois eu comecei a estudar um pouco, eu vi que primeiro eu precisava me ajudar, né? Me tornar uma pessoa melhor. Quando eu me sentisse bem, eu acho que eu ia poder ajudar a pessoa ali do lado. E eu acredito muito nisso. A gente tem que dar esse pontapé inicial aí. Eu acho que os nossos exemplos, eles vão transbordando aqui do lado e as outras pessoas vão vendo que a gente está trabalhando, né? Vai conseguir aí diminuir esse processo. Um exemplo do aumento da temperatura é isso. A gente não agir, cada ano vai aumentar e a gente vai sofrer essas consequências aí. Que há inúmeras consequências, a gente vê, por exemplo, o médico, né? Aumenta a temperatura, aumenta todo esse processo aí, queimadas, alergia. Então você vê o público lá, o médico gastando muito, né? Tem que ser o contrário. E o que você falou, né? Assim, as pessoas que trabalham de forma honesta, né? E que querem seguir as leis, não só as leis, mas o bom uso da coisa, por conhecimento próprio, acabam sendo prejudicadas por quem faz o uso errado. E geralmente quem faz o uso errado não tem que passar por nenhuma lei, né? Não recebe nenhum entrave, porque geralmente quem faz errado é quem tem o poder, quem tem o dinheiro, né? Quem controla os meios, né? Eu acho muito interessante essa história, né, que você até mencionou, passar boiada, né, tudo, vamos colocar o agronegócio para rodar. Só que com mudança climática, o agronegócio, ele é o principal impactado, né, porque não sei como é que tá aí, você falou, no Macapá é muito quente. Aqui em São Paulo, eu nunca vi tanta mudança brusca de temperatura. 2 dias seguidos, puta calor, assim, desgraçado, que você não aguenta respirar direito. No outro dia, frio. Então, assim, meu Deus, que safra que aguenta diante dessa mudança tão brusca. Então, na hora que começar a pegar no bolso, é a hora que a gente vai ver mudança, né? Na minha humilde opinião. Acredito que hoje é tocar no bolso e cobrar mesmo, né? Porque muitas multas são dadas, mas assim, chega só o papel e não tem aquela como pagar, né? E só eu acredito também que eu acho que tem lugar para todo mundo, eu sempre acreditei nisso. Vou dar um exemplo da mineração, né? Mineração degrada muito, né? Mas ela degrada um espaço ali. Mas eu acredito que tem também um espaço para ele. Se você fizer aquela atividade direitinho, seguindo a regra, seguindo a legislação, dá para fazer também. Agora a gente vê muito, muito esse processo que a gente já comentou. É o uso desenfreado. A pessoa quer chegar ali, né? Quer o produto, quer o serviço de forma mais rápida. E a gente vê que não funciona. Quando a coisa é muito rápida, tem algo estranho, né? O manejo florestal, ele é um pouco lento. Claro, tem o tempo ideal para ele acontecer. Também não pode ser tão demorado, porque aí a gente acaba perdendo até o cliente, né? Porque o cliente, aí, cadê a minha licença ambiental? Mas também não é uma coisa tão acelerada, né? Vai devagar. O dinheiro, às vezes, não entra rápido. Se você tem uma área, você derruba e vende rápido, vai entrar o dinheiro rápido naquele momento. Mas no manejo não é assim. Às vezes você tem até todo um custo, né, de pagar a gente para ir lá, fazer o inventário, fazer todo esse processo que a gente já falou. Acho que é isso. Então, esses processos a gente tem que estar trabalhando. Deixa eu voltar um pouco o que você estava falando ali, até no começo você brincou, né, que foi difícil sair da academia para o mundo empresarial, né, para startup. E realmente são mundos absolutamente diferentes, né? Você procurou referência, Anderson, de gestão, de empresa mesmo, de como conduzir um negócio para conduzir a startup? Você foi buscar isso? Como que você se desenvolveu nesse sentido como empreendedor? Vocês estão vendo esse momento de muitos editais, né? Editais com recursos, né? Que dão apoio à abertura de novos negócios. Aqui na Amazônia, eu acho que de forma geral em todos os lugares. A Amazônia aumentou muito. Inclusive, nós começamos por o Inova Amazônia, que é um processo aqui que foi o Sebrae, teve uma aceleradora. Então, nós conseguimos passar o edital, eram 2 bolsas, tinha um valor financeiro. Porque, gente, depois que eu descobri, para abrir uma empresa, tem todo um custo, né? No início, naquela emoção, assim, vamos abrir empresa, eu acho que dá para a gente trabalhar, legal, acho que esse é o problema, da gente atacar esse problema. Ótimo, mas como vamos abrir?
e na hora o custo. Então ajudou muito. Então a gente também, uma das áreas da nossa área é essa captação de recursos também, né? Que a gente fala de forma até indireta, né? Então a gente abriu com o Inova Amazônia. Então o Inova na Amazônia, junto com o Sebrae, já ofereceu essa capacitação para a gente. Então a gente teve uma aceleradora por trás de tudo. Então já nos ajudou ali a nos posicionar, né? Nesse momento. E também a gente vai lendo muito. Eu sou sócio administrador da empresa, então eu acabo lendo muito. A gente não tem ainda ninguém DE da empresa, né? Fica muito aquela dúvida. A gente vai aqui, quando que vira DE da empresa, né? Quando vira o quê? DE, dedicação exclusiva, né? Ah, tá. A gente não tem ainda. Eu não sou, como vocês bem citaram, eu faço doutorado, né? Todo esse processo, né? Então, quando virar DE, a ideia nossa é um dia, quem sabe, virar DE. E eu sou engenheiro florestal, um administrador da empresa. Quem sabe um dia a nossa empresa possa contratar a gente, um administrador mesmo. A gente já cogitou isso também, né? Quem sabe um dia, a gente até comentou, Anderson, um dia a gente vai contratar um administrador para ele administrar a empresa. Seria legal, porque a gente é engenheiro florestal também, né? A gente é engenheiro florestal, né? Então tem tudo isso. É muito estranho, esse apoio vem muito nisso, nesse fator. A gente passou agora recentemente no Centelha também, que é aqui do governo também, outro processo. Legal. E legal esses processos que a gente consegue comprar equipamentos também, a gente está comprando equipamentos, Centelha é aqui do governo do Amapá. A gente pegou um recurso aqui também do IDESAN para executar um projeto que foi muito bom também para a gente, como crescimento, trabalhar em empresa, junto com meu orientador, junto com a esposa dele aqui também. Então, a gente vem trabalhando nisso. E aí o conhecimento vem isso, lendo muito, estudando, sentando para fazer, horas menos dormidas, né? Porque quem quer ser empresário, né? Quem quer ser, tem que dormir, eu vi que tem que dormir um pouco menos, né? Exatamente. Então, a gente vem trabalhando muito nessa lógica agora, né? E a gente está se adequando, muito aberto, né? A equipe a esses processos, né? Que, como falou, nós viemos da academia para o mundo, né, do empresariado, que é diferente, né? Bem diferente. E são 2 anos de empresa, né? Isso, vai fazer 2 anos ainda, né? Então somos novos, né? Novos. Eu considero a gente nova, mas com tudo isso, né, que a gente vem acompanhando, a empresa conseguiu já crescer um pouquinho, estamos crescendo, e a ideia é continuar avançando aí nesse processo. E até pegando o gancho nisso que você falou, eu imagino que quando você estava lá, né, no meio da sua pesquisa, e aí vocês viram que dava para fazer uma startup e começaram a correr atrás disso, você tinha ideias, né, que você queria colocar em prática. E aí vem aquele tombo, né? Como você mesmo falou, você precisa de dinheiro para abrir empresa, né? Um dos tombos é esse, né? Falta de recurso. Mas o que você aprendeu na marra mesmo, no dia a dia, que não dá para fazer quando você une empreendedorismo e academia? Ainda mais quando a gente fala de um empreendimento no universo florestal. O que não dá para fazer é ficar parado. Você tem que movimentar, né? Você tem que estar ativo. Eu acho que se eu paro, aí um dia, 2 dias, o processo corre, principalmente o empresarial, né? Muito rápido. Então, acho que o que não dá para fazer é a gente ficar parado, é a gente estar em sintonia com a equipe, tá vendo. Que aí tem isso, abrir empresa, agora a gente corre atrás do nosso serviço, né? É diferente. Agora você trabalha para o dinheiro entrar no bolso, né? E outra, é você ser bem ativo, porque agora eu assumi essas duas funções. O que não dá para fazer também tem que dividir o tempo. Dividir o tempo. Doutorado, nova manejo. Doutorado, nova manejo. Porque senão o tempo passa muito rápido se você dedica a uma coisa e a outra para. Então é isso que hoje eu estou tentando fazer isso. Não dá para você ficar muito só na empresa ou só no doutorado. Acho que os dois têm que estar juntos ali para você conseguir levar, porque é bem trabalhoso, né? É difícil conciliar coisas tão complexas, né, Anderson, que demandam tanto, né? Eu vou inverter a pergunta também. O que o mundo dos negócios te ensinou também que você acha que a academia nunca te mostraria ou nunca te permitiria, enfim, ter a oportunidade também de desenvolver? Eu acho que o mundo do negócio me ensinou a buscar, a trabalhar mais com as pessoas, né? A buscar, a ler mais, a como lidar com as pessoas. Porque hoje eu sou sócio administrador, então
Antes eu acho que eu só me lidava mais com o meu orientador do mestrado, né, com mais alguns colegas. E hoje não, eu tenho que tomar decisões, né? Então são decisões que às vezes você fica, aí nós somos 5, 4, aí vai a votação e aí eu tenho que decidir, e aí o que fazer. Então muda no negócio, acho que me deu mais essa oportunidade de ter esse trabalho, acho que estudar mais, ler mais, né, para ver como faz. Então mais voltada para o negócio mesmo, né? Mais essa carreira, ir atrás. Porque é diferente. O mundo do negócio me ensinou mais ainda, aí mais atrás ainda. Só voltando no exemplo. Agora a gente tem que correr atrás do serviço, né? Quando o meu doutorado eu tinha, sempre fui bolsista, eu tinha minha bolsa ali, né? Final do mês, claro, eu trabalhava, o dinheiro ia estar lá. Agora é o contrário, se eu não conseguir um serviço, não entra recurso financeiro na Inova. Ou um projeto, como a gente conseguiu, Inova Amazônia, o Centelha. Se a gente não for atrás, não entra, né? Anderson, a gente chegou ao final. E se você então já ouviu um episódio, você sabe que agora no final a gente tem as rapidinhas. Você tá preparado? Olha, preparado a gente nunca tá, né? Mas vamos lá. O desafio é assim mesmo. Desafio lançado. Riqueza é? É bom, né? Sabendo usar. Muito bom. Não me venha com Muitas desculpas. Eu não posso fazer, eu não consegui. o rio. Ah, Rio e Linha, lá onde meu pai tá agora, minha mãe, né? Tomei muito banho lá. Minha filha de 4 anos adora ir pra lá, né? Ela nada no rio também? Ela nada, ela não sabe nadar, mas junto com a gente ela, nossa, adora estar. Por ela estaria toda hora, mas aí com esse calorzão vai um pouquinho, muito sol, né? Não dá para ficar. A mata. Ai, a mata acho que é vida, né? É vida, é riqueza, O saber ancestral. é vida também. É você se tornar ali uma pessoa mais humana, né? Mais com a realidade. O saber científico. É você trabalhar de forma sustentável, né? De forma lógica. Anderson, querer é poder? Sim, acho que sim. Querer é poder. Acho que quando você quer alguma coisa, né? Você dorme menos e você chega lá no seu poder, né? Mas aquele poder, sempre falo, aquele poder humano, né? Não aquele poder de ser dominador, né? De deixar tudo para baixo. Não, aquele poder que você possa utilizar de forma boa, né? Poder de realizar, né, Anderson? Capacidade de realizar, né? De realizar, isso mesmo. É isso, Anderson. Muito obrigada. Foi muito legal esse papo. Aprendi muito. Só agradecer, tá? Foi muito legal contar essa experiência minha, da minha vida, da Inova Manejo. A gente está aí para trabalhar, a gente tem as nossas redes sociais também lá, WhatsApp, sigam a gente lá, tá? Que é importante e a gente espera outras entrevistas aí, ou a vinda de vocês em Macapá também, sejam ouvidos, se vierem, ligue pra gente. Ah, quero muito. E a gente deseja muita sorte para você, que a Nova Manejo também cresça bastante, contribua bastante aí para a nossa floresta, enfim, sobreviver e ser uma fonte de riqueza aí por muitas e muitas décadas. Ai, gente, obrigada. E você que está ouvindo a gente, não esqueça de seguir o Vale do Suplício nas redes sociais. A gente está no Instagram, LinkedIn, TikTok. Dá o sininho aqui, ativa o sininho, compartilha esse episódio nos grupos de WhatsApp que você tá, porque isso ajuda a gente aqui a ranquear no Spotify. E se você tiver alguém para indicar para ser entrevistado para o Vale do Suplício, manda um e-mail. valedosuplicio@agenciasense com SE no final.com.br. Até o próximo Vale. Valeu, gente!